Marcos Rocha está há poucos meses vestindo a camisa do Grêmio, mas já entende qual é o tamanho do clube e a entrevista revela pontos importantes desde a sua chegada. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Antes da gente ir para os assuntos, quero fazer um convite para vocês, tá? Hoje, 7h30 da noite, eu e Doro Picão estaremos em collab ao vivo, direto lá da Arena, para contar a história de Grêmio e Atlético Mineiro, tá? A ida do Brasileiro Sub-17, a final, que a gente tem uma base importante, uma geração muito importante, com o Mac em campo, João Borne, Luiz Eduardo, tem também Thiaguinho e outros destaques do time, Roger, Benjamin. Então, não perca às 7h30 da noite, esteja com a gente, né? Tanto aqui na live aqui no canal, ou de Doro Picão, não importa, mas prestigie o nosso trabalho, que é muito importante a tua ajuda, então fica o convite aqui já desde o início, para às 19h30 a gente contar junto essa história de Grêmio Atlético Mineiro. A gente espera que uma vitória do Grêmio, um encaminhamento para o troféu do Brasileiro Sub-17 nesse jogo da ida, tá bem? Bom, vamos lá, gente. Ontem foi ao ar a entrevista do Marcos Rocha para o canal de Duda Garbi, no quadro Um Assado Para, que é bem famoso, e ontem, então, o entrevistado foi Marcos Rocha. E foram apontados alguns temas, né, início de carreira do Marcos Rocha, dele no Palmeiras e também da chegada no Grêmio. Aqui eu quero destacar a chegada do Grêmio, tá? Porque a gente vê uma mudança significativa dentro do vestiário do clube, desde a chegada de jogadores importantes na metade do ano. E claro, Marcos Rocha tem que estar nesse contexto, tem que ser citado aqui, porque a diferença que ele vem fazendo no ambiente, dentro e fora de campo, é muito importante para a gente voltar a ter pessoas, uma totalidade de 100% de pessoas que estão trabalhando lá dentro do clube, que entende o tamanho de onde estão, né? E o Marcos Rocha fala com uma tranquilidade, fala com sabendo muito do assunto, que choca, porque é um jogador que está aqui há poucos meses, mas já entende o que é o Grêmio, o que significa o Grêmio, né? E nessa entrevista foi muito importante a gente entender alguns pontos do que o Marcos Rocha veio aqui fazer. Entregar muito mais além do que aquilo ele vem entregando dentro de campo, mas fora de campo com a sua experiência e com a sua liderança. Uma aspas aqui que eu separei, tá? Do Marcos Rocha em determinado momento da entrevista. Eu não vim para fazer amizade, vim para ajudar o Grêmio a crescer. Né? Porque ele até revela que está sendo chatão por pedir algumas coisas, mas que são coisas que é para crescer o clube, né? Coisas que fazem o clube estar no tamanho que ele tem, de acordo com a sua história. E isso é muito importante a gente ouvir de alguém, porque há um tempo que a gente chega, vê alguns relatos de jogadores que parece que não sabem onde estão, né? Não sabem o tamanho do Grêmio. E agora parece que mudou um pouco essa fotografia. Com ele, com o William, com a volta do Arthur, que foi criado aqui no Grêmio. Então são atletas que sabem onde estão e passam isso aos outros jogadores, né? Então o Marcos Rocha, com essa aspas, deixa muito claro, né? Ele, mesmo com a idade avançada, quer fazer história ainda no futebol, história no Grêmio. E aí, então, tem esse ponto de fazer o Grêmio crescer cada vez mais, nas aspas do Marcos Rocha. Ele também mostrou um pouco, não sei se incomodado é a palavra certa, né? Mas disse que o Grêmio é despadronizado, né? Porque quando ele chega, ele esperava receber uma vestimenta do patrocinador do clube, tênis, roupas, e não recebeu nada, né? Foi apenas a roupa que ele chegou, que ele continuou vestindo, que é um exemplo que se tinha no Palmeiras e que esperava ter aqui no Grêmio, né? Algo que seja padrão, né? Até porque estamos falando de funcionários do clube, jogadores que representam o Grêmio, mas que isso não chegou a ele, né? Que espera que tenham mudanças a partir do ano que vem, para que seja de fato o que o Grêmio mereça pelo seu tamanho, né? Outra coisa que ele falou, que eu acho muito importante, né? É um detalhe que a gente não percebia, né? Mas faz total diferença, que é a exigência do Marcos Rocha em quartos separados na concentração. O Grêmio adotava fazer a concentração em quartos com duplas, né? 2 jogadores em cada quarto. Mas aqui foi uma exigência dele que foi atendida, tá? Essa questão de quartos separados. Porque é o momento do jogador, né? Aquela de se sentir livre dentro do quarto, né? Confortável. Daqui a pouco, se tá com alguém, não se sente tão livre assim.
e é algo que faz a diferença, né? Deixa o jogador mais tranquilo para a partida. Né? A gente tá falando de 24 horas antes da partida que o Grêmio concentra. Então, é um negócio que o Marcos Rocha trouxe, foi pedido e foi atendido, porque é algo que realmente faz toda a diferença se for pegar no anímico do jogador, né? De daqui a pouco se sentir mais confortável, mais em casa, a gente pode dizer, né? Porque se tá em dupla, daqui a pouco vai com um jogador que não tem tanta liberdade assim, não fica tão livre assim. Então é um detalhezinho pequeno, mas que faz muita diferença nos bastidores. A gente percebe que isso faz a diferença. Então foi uma exigência do Marcos Rocha que foi atendido pela diretoria, tá? E aqui o tópico para mim que é um dos mais importantes, né? E vem surpreendendo desde que a gente viu isso no Clássico Grenal, que é a situação Noriega, né? Porque o Noriega faz 2 pênaltis no primeiro tempo e ele fica abalado, né, gente? Ele fica completamente abalado. E o Marcos Rocha, a gente vê a cena dele consolando o Noriega e aquilo já chama atenção, porque é um jogador que recém chegou e já tá ajudando o outro a manter a cabeça no jogo, né? O Noriega chega no segundo tempo, depois do intervalo, e faz uma partida segura, bem diferente do que tinha sido no primeiro tempo. E falou sobre essa situação, né, do Clássico Grenal. Marcos Rocha fala que foi um jogador que são muito próximos desde a sua chegada, porque chegaram junto, as famílias se conhecem, e naquele momento tentou passar tranquilidade. E falou isso até pro Mano Menezes, inclusive, dentro de campo, né? Porque a gente não sabe daqui a pouco se o Mano Menezes não iria trocar o Noriega pela situação que tava. Mas o Marcos Rocha chegou nele, encostou, falou que aconteciam essas coisas, que esse frio na barriga é normal, mas que era pra botar a cabeça no lugar, né? E que acontecia isso com os jogadores. A gente vê a importância, então, que o Marcos Rocha vem tendo no vestiário do Grêmio. Por pequenos detalhes que sejam, mas que fazem total diferença no tamanho do clube e para a gente mudar esse patamar também no vestiário, né? Para ter jogadores desse estilo para poder chegar e ajudar o Grêmio. Mesmo com a idade avançada, e que eu não tenho medo de nenhum dizer que eu fui um pouco contra pela idade avançada, o Marcos Rocha, eu sabia que fora de campo ele ia entregar, mas tinha um pouco de receio daqui a pouco de não entregar dentro de campo, mas vem entregando. E fora de campo, a gente vê também a diferença que tem o Marcos Rocha. É importante a gente ter essas entrevistas para ele deixar muito claro o que está acontecendo e o que está tendo que melhorar dentro do clube, para o torcedor estar ciente do que pode acontecer ainda com o Grêmio de melhor, para não se acostumar com o que temos hoje. Então são pequenos pontos que eu destaco aqui da entrevista do Marcos Rocha, mas que são muito importantes para a gente entender o processo no Grêmio e o que a gente pode ainda mudar e crescer como Grêmio dentro do que merece na sua história de mais de 120 anos, tá certo? Deixa o like, deixa teu opinião nos comentários. O que tu achou da entrevista? O que tu achou desses pontos? O que foram destacados? Quero saber tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.